Mas se nós não temos especificamente um versículo, né, para satisfazer a sanha desse pessoal, né, dizendo Jesus dizimou, nós temos por inferência um outro texto que mostra isso. Lá em Mateus 23, e o pessoal sabe que eu vou lançar a mão desse texto, mas eu quero entender esse texto com vocês. Lá Jesus estava diante dos fariseus e observando eles, ele disse assim, olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão dízimo até da semente, do cominho, da hortelã, vocês são detalhistas nos dízimos assim ao extremo. Ou seja, vocês estão cumprindo a lei. Porém, vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei. Porque vocês veem os órfãos e as viúvas passando necessidade e vocês não estão acudindo. O que é isso? O contexto. Os fariseus, eles pensavam semelhante ao adultério. Eles pensavam, não, já dei meu dízimo, então eu não tenho mais obrigação de assistir ninguém. Eu cumpri a lei. Esse menino está passando fome aqui, está órfão, se essa viúva está passando fome, não tem ninguém que cuide dela, o problema não é meu. Eu já cumpri a minha parte, eu dizimei. Então o que Jesus faz é o seguinte, olha, vocês são hipócritas, porque vocês cumprem a lei, vocês dão o dízimo, mas estão negligenciando o mais importante, que é a misericórdia. E aí Jesus dá um mandamento. Ele diz, deveis fazer estas coisas sem negligenciar aquelas. Deveis fazer o quê? O que eles estavam fazendo? E Jesus fala, continue fazendo. Eles estavam dando o dízimo. Então ele fala, continuem dando o dízimo, mas não deixem de assistir aos necessitados por conta disso. Dar o dízimo e não socorrer o próximo é hipocrisia. Então, se eu não tenho um texto falando Jesus dizimou, eu tenho um texto onde Jesus, ele confirma, chancela e determina que eu tenho que dizimar. E ele amplia o sentido do dízimo, igual ele fez com o adultério. Lembra lá que eu citei? Não, eu só não posso dormir com ela. Só não pode haver penetração. Então, se não houve penetração, não houve adultério. Jesus fala, hipócritas. Hipócritas. Né? Era aquele mão naquilo, aquilo na mão. Daquele jeito. Mas o judeu entendia. Não, se eu não me deitei com a mulher, então eu não adulterei. Então fazia de tudo menos consumação do ato. Jesus fala, hipócritas. E aqui a mesma coisa. Mesma coisa. Eles tinham esse entendimento restrito. Então Jesus chega e amplia o entendimento. Não é porque você dizimou que agora você está isento de cumprir, de auxiliar, de ajudar o próximo, não. Né? Então, primeira coisa, Deus não muda. O que era pecado no passado é pecado hoje e será para sempre. Eu não consigo, naquele texto, eu não consigo ver, eu não consigo ler aquele texto, e aí é uma avaliação particular, tá? Quando Jesus vê a mulher pobre, lembra do texto? Lá, entregando a moeda lá no gasofilácio, o texto diz que Jesus, retirando-se, passou a observar aqueles que traziam as suas ofertas. E aí ele viu lá a mulher pobre, vem, entrega uma moeda, e Jesus fala para os discípulos, olha, em verdade ela deu mais do que todos aqui, porque os outros davam do que sobrava. Ela, da sua pobreza, deu tudo quanto tinha. Olhando para esse texto, pessoal, eu não consigo ver Jesus naquela situação. Imagina a cena, Jesus chega no templo, ele sobe para um local, para um canto, e começa a ver as pessoas e faz um julgamento ético, né? Que é um julgamento ético, sobre as ações daquelas pessoas, se ele mesmo não tivesse contribuído no gasofilácio. O texto não fala que ele entregou a sua oferta, o seu dízimo, não fala. Mas eu vejo
que se ele não tivesse feito isso, seria uma hipocrisia da parte de Jesus se colocar agora num canto e começar a apontar e julgar, não, ela não está fazendo isso, ele não fez. Então, eu por inferência, eu quero acreditar que Jesus cumpriu a lei, entregou a sua oferta, o seu dízimo, e aí sim ele foi para um local e começou a observar as pessoas. Está registrado lá? Não, não está. Agora, por quê? Torna a dizer, era algo óbvio, né? Tinha coisa que não precisava estar registrado, como diz o ditado, era chover no molhado. Falar que Jesus, quando pequeno, machucou o dedo. Jesus foi uma criança normal, foi um ser humano normal. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus se alegrou, Jesus se cansou, Jesus sofreu, Jesus... Tudo que nós, todas as sensações humanas, ele experimentou. E eu acredito que Jesus, quando moleque, quando menino, brincava lá nos terreirões da Judéia, chutando uma bola lá, e ele arrancou a cabeça do dedo, Jesus caiu, Jesus relou o joelho, Jesus subiu em árvore, Jesus... Está registrado? Não, não está registrado. Mas ele não era um extraterrestre, não, gente. Ele era um ser humano normal. Então, nós temos que ter esse entendimento, abrir a nossa mente. Então, para encerrar, a dificuldade que as pessoas têm hoje, na minha opinião, de entender a questão do dízimo, é porque eles não conseguem vislumbrar essas questões que nós colocamos aqui com relação à lei. Eles colocam a lei num pacote só e fazem essa separação, lei e graça. Não, eu estou na graça, a lei não vale. A lei passou. Não, não é bem assim não. A lei na graça? Qual? A lei moral. Então, se a lei moral vale aqui na graça, tudo bem, a lei cerimonial caiu, eu não tenho mais que comer ou deixar de comer, vestir ou deixar de vestir, eu não tenho mais que apresentar um sacrifício ou não, levar um cordeiro, acabou, isso acabou em Cristo, isso aí passou. Ele cumpriu a lei, ele deu sentido a tudo, porque toda a lei apontava para ele, ele cumpriu, lembra? Né? Na explicação que nós demos. Tá, mas a lei moral permanece, e o próprio Jesus confirma isso. Quando ele fala que o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo, ele está fazendo menção dos 10 mandamentos. Vou dar um exemplo claro. Lá em Números, fala, né, voltando no texto que eu citei, diz o seguinte, é abominação diante de Deus que você se deite com a sua irmã, lembra? Com a sua tia. Eu vou colocar a referência do texto aqui para vocês. É abominação que você se deite, Números 18 e 20, vou deixar aqui para você. É abominação que você se deite com a sua madrasta. E aí lá vai dizer o seguinte, por exemplo, lá vai dizer assim, eu não vou entrar aqui nessa seara não, mas só para exemplificar. Lá fala o seguinte, com homem não te deitarás como sendo mulher, isso é abominação. E o texto lá, então isso aí é um princípio moral, nem com a tia, nem com a irmã, nem com a mãe, nem com a madrasta, nem com animais, nem com homem com homem se fosse mulher. Depois o Novo Testamento fala mulher com mulher também, porque isso é abominação. Isso aí faz parte dos princípios morais. Mas o texto continua, é abominação e quem pratica tais coisas deve ser morto. Essa segunda parte refere-se aos princípios judiciais da lei hebraica daquela época. Então veja bem, no mesmo texto nós temos a lei moral e a lei judicial, a lei civil. Eu posso matar hoje quem se deita com a sua irmã? Quem se deita com o animal? O homem que se deita com o homem? A mulher que se deita com a mulher? Eu posso ir lá e apedrejar e matar? Não, não posso. Então essa parte da lei caiu. Por quê? Lei civil não se aplica mais hoje. O que permaneceu desse texto? O princípio moral. Então eu não posso me deitar com a minha madrasta, eu não posso me deitar com a minha tia, eu não posso me deitar com a minha irmã, porque isso é abominação diante de Deus. Abominação. Agora eu não vou ser mais apedrejado. Entendeu? Princípio moral e princípio civil, judicial. Você percebe que um caiu e o outro permanece? Então eu não posso me deitar com a mulher do meu próximo.
né? E a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. Lembra lá da passagem? Levaram a mulher, foi pega em flagrante adultério e a lei manda apedrejá-la. Nós vamos sair, vai faltar a pedra hoje. Se fosse aplicar a lei civil, fosse aplicar, ia faltar a pedra. Ia faltar a pedra para jogar nos maridos adúlteros e nas mulheres adúlteras. Mas nós percebemos que esse princípio da lei caiu. Então, na graça, eu não saio mais apedrejando ninguém, porque é a lei do amor, certo? Então, Deus vai tratar com essa pessoa. Eu não tenho mais essa inferência na vida da pessoa, essa interferência na vida da pessoa. Mas o princípio moral da lei permanece. Eu não posso me deitar com a mulher do meu próximo. Eu não posso me deitar com a minha irmã, com a minha tia. Vocês conseguiram entender? Então, o que permanece para nós? A lei moral. E se Deus não muda, e Ele não muda, o que foi pecado ontem é pecado hoje e será eternamente. Então, se eu não podia furtar, eu não posso furtar hoje, não poderei furtar amanhã. E entenda que Deus é claro quando diz: se você não sustenta a minha obra, se você desvia, se você dá outro destino ao recurso que eu separei para o sustento da minha casa, você está me roubando. Então é nesse sentido, pessoal. Então, eu dizimo, nós devemos dizimar como um ato de amor, como um ato de fé, como um ato de contribuição. É a minha parte no sustento da obra de Deus. Se você não dizima, Deus vai levantar. A obra não vai parar porque você não está dizimando. A obra é de Deus. Que isso fique claro. Mas você está em dívida com Deus. Não em dívida financeira, em dívida espiritual, em dívida moral. Se arrependa. Sinceramente, Senhor, eu não sabia. Senhor, me perdoa porque eu não compreendia direito. Eu tinha dúvidas. Eu estava seguindo aquilo que me ensinaram. Ensinaram errado. Não tem problema, Deus vai te perdoar. Deus conhece o seu coração. Mas a partir daí tenha esse entendimento. Você agora é indesculpável diante de Deus. O Senhor não muda. E Ele disse: vocês me roubam, vós e a nação toda, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O Senhor Jesus dizimou, o Senhor Jesus reforçou o mandamento do dízimo. Como é que se o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive do dinheiro, e amar ao meu próximo, e eu não dizimo, como é que eu estou amando a Deus? Não, eu não estou amando a casa de Deus, eu não estou cuidando da obra de Deus. Eu amo a Deus. Não, não ama não. Você não cuida da casa de Deus, você não investe na obra de Deus, né? Você não. E aí eu faço uma ressalva aqui para esses ladrões, pastores ladrões que existem por aí afora, chacais, que estão destruindo o reino. Fique atento, não é disso que eu estou falando. Não vá matar a vaca para acabar com o carrapato. Não é isso. Tenha sabedoria. Mas não use disso como desculpa também. Eu amo a Deus. Tá, então amo. Então cumpra o mandamento. Cumpra o princípio moral. Pare de furtar a Deus. Pare de não investir no reino de Deus. Se você ama a Deus e o próximo, como é que nós vamos fazer missões sem recurso? Como é que nós vamos alcançar aquelas almas perdidas se a igreja não tem como enviar? Se a igreja não tem como sustentar os obreiros? Se a igreja não tem como investir em evangelismo? Porque você não está investindo na obra. Então você não ama a Deus e você não ama o teu próximo. Você diz amar, mas não ama. As suas ações não mostram, não demonstram o seu amor a Deus. Então Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu posso? Uma das coisas que eu posso mostrar, uma delas é dizimando, é me envolvendo, é me dispondo, mas também dizimando e sustentando a obra. E dessa forma também amar o próximo. Certo? Que Deus te abençoe. Que Deus complete no seu coração aquilo que ficar obscuro. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa, mande nos comentários. Nós estamos também nas outras plataformas,
nas outras mídias sociais, só procurar lá canal Reformado, sempre reformando. Divulgue, mande esse vídeo para os seus contatos, para que as pessoas entendam, compreendam, né, e sejam esclarecidas sobre, não só sobre esse tema, mas sobre todos os temas que estão aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu os outros estudos, eu te convido, assista. Você vai ver que nós temos ali vários estudos interessantíssimos, à luz das Escrituras. Então assista, compartilhe, mais uma vez está aqui, né? Se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe, e Deus continue abençoando a sua vida, e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.